A China avançava rapidamente. Apesar de atrasarem o avanço sul-coreano, após a quebra da linha da zona desmilitarizada, as tropas avançavam cada vez mais rápido. E, em vários pontos da linha de frente, o colapso em massa das tropas norte-coreanas estava fazendo com que a própria linha de frente balançasse seriamente. O extermínio das forças voluntárias chinesas em Gyeongangsan e Jangjeon gerou forte reação na liderança de Pequim. Em especial, a reputação da unidade Jeongal, conhecida por enfrentar 100 inimigos sozinha, se espalhou amplamente entre os soldados chineses. Dentro do exército chinês, espalhou-se o boato de que era uma unidade composta apenas pelos homens mais fortes, e esses rumores acabaram diminuindo bastante o moral das tropas chinesas. A liderança de Pequim ficou muito chocada. Eles se consideravam uma grande potência e achavam que a Coreia era apenas um pequeno país. Então, era natural ficarem chocados ao ver o exército de um país pequeno derrotando o exército de uma grande potência. O exército sul-coreano enfrentava mais do que apenas o norte-coreano. Até as forças voluntárias apoiadas informalmente pela China foram esmagadas por um poder militar avassalador, causando grande choque. Apesar de serem chamados de forças voluntárias, na verdade eram praticamente tropas chinesas usando armas russas. Até mesmo o vice-comandante do governo do norte de Su Jeongru estava em uma situação difícil. Com o rompimento do cessar-fogo, as forças nacionais enfraqueceram rapidamente. Especialmente o fato de a 22ª Divisão e a unidade Jeongal terem tomado Jangjeon mais rápido do que o esperado foi um grande choque para as tropas chinesas. Eles já tinham avançado até Coap, em Wonsan, enquanto as tropas chinesas temiam o colapso da frente leste. Oficiais do Exército de Libertação Popular da China analisavam documentos diante do vice-comandante do norte de Su Jeongru, com expressões sérias. Eles temiam que Gaiseong fosse rompida na frente oeste e aumentavam os pedidos no exército chinês por mais tropas. Acharam que, sem intervenção rápida, a Coreia do Norte seria derrotada na guerra. Na tela de Peiji, imagens de satélite e o avanço das tropas sul-coreanas eram atualizados em tempo real. Na frente de Gaiseong, o 7º e o 1º Corpo preparavam uma grande ofensiva, com reservas equipadas avançando atrás. Os soldados norte-coreanos em Gaiseong estavam construindo linhas de defesa desesperadamente. Por causa disso, o exército chinês também não tinha muitas opções para decidir. Eles decidiram reforçar as tropas chinesas estacionadas na Coreia do Norte. A China reforçou rapidamente as tropas na Coreia do Norte, enviando 3 divisões mecanizadas, uma brigada aerotransportada e uma grande unidade de drones para compensar fraquezas do exército norte-coreano. As tropas chinesas continuavam a entrar. Aiden Zhang, analista de informações da Agência de Inteligência de Defesa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, estava realizando análises de informações como de costume hoje. Porém, as informações de hoje deixaram o analista Aiden Zhang em choque. Isso porque chegou a informação de que o exército chinês decidiu enviar ainda mais tropas. Nos documentos que ele viu, havia imagens de satélite mostrando forças blindadas chinesas cruzando em massa a fronteira com a Coreia do Norte. Em especial, eles estavam se preparando para travar a guerra no lugar do exército norte-coreano, destacando uma grande força de drones. O agente de coleta de informações, Aiden Zhang, pegou o telefone às pressas e fez uma ligação para algum lugar. O agente Aiden Zhang sente urgência em passar informações à Coreia como se temesse a Terceira Guerra Mundial. A Coreia do Sul estava monitorando os movimentos adicionais do exército chinês com base nos dados enviados por informantes internos dos Estados Unidos. Satélites de reconhecimento e ativos de inteligência dos Estados Unidos da América eram transferidos secretamente para a Coreia da Taradurusal, sem autorização. Assim, a Coreia do Sul detectou rápido os movimentos do exército chinês e se preparou. Havia muitos agentes de inteligência pró-Coreia nos Estados Unidos, e eles estavam fornecendo secretamente informações sobre os movimentos do exército chinês para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul usava satélites e redes dos Estados Unidos da América para monitorar as tropas chinesas em tempo real. Ao receber essas informações, o Comando Militar Sul-Coreano e o governo da República da Coreia não puderam deixar de ficar furiosos. A informação de que a China havia enviado tropas adicionais também levou a uma onda de raiva contra os Estados Unidos. Apesar de a China ter enviado tropas adicionais, havia um grande lamento pelo fato de os Estados Unidos não oferecerem apoio. O ministro da Defesa cogitou atacar a China continental, alegando maior envolvimento do país na guerra. A Coreia questionou os Estados Unidos sobre a falta de apoio. O governo da República da Coreia solicitou uma videoconferência com os Estados Unidos para discutir apoio militar e questões de abuso. Os Estados Unidos, por outro lado, acabaram agindo de forma hipócrita. Eles já dão apoio logístico, médico e de reconhecimento à Coreia. Então perguntaram: o que mais esperam de nós? A Coreia respondeu: Estados Unidos e Coreia são aliados de sangue, lutaram juntos. Faz sentido só observar enquanto a Coreia cai? Os Estados Unidos zombaram da Coreia, dizendo que Seul já teria caído sem sua ajuda.
A Coreia ficou furiosa. Com soldados chineses na Península Coreana, as forças sul-coreanas quase enfrentaram o exército chinês e questionaram se os americanos interviriam. Afirmaram que, sem a ajuda dos Estados Unidos da América, a Coreia teria que criar armas nucleares e atacar a China para se defender. Disseram que era essencial para a Coreia sobreviver. Os Estados Unidos alertaram que avançar ao norte poderia causar a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ameaçaram apenas atrasar o apoio militar, médico e de inteligência fornecido atualmente. As partes seguiam em conflito. A Coreia então sugeriu aos Estados Unidos da América que ao menos protegessem a retaguarda. A Coreia argumentou que, no mínimo, era necessário reforçar as tropas americanas estacionadas no país para criar uma linha de defesa e fortalecer a proteção da Península Coreana. Esse foi um momento de intensificação do conflito entre Coreia e Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também não podiam mais só observar a situação na Península Coreana. Como os Estados Unidos estavam adotando uma postura morna, outros aliados americanos, como Japão, Reino Unido e França, começaram a desconfiar dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Coreia estava travando uma batalha de opinião pública na comunidade internacional. Os Estados Unidos da América estavam abandonando aliados. Assim, outros aliados dos Estados Unidos da América passaram a desconfiar dos americanos, levando os Estados Unidos da América a aceitarem as exigências da Coreia. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia ficaram responsáveis por garantir a estabilidade na retaguarda, mesmo sem participar de todo o jogo. Os Estados Unidos da América enviaram mais uma brigada blindada e 2 batalhões de artilharia à Coreia para reforçar a estabilidade. E as divisões que estavam encarregadas da defesa da retaguarda avançaram para a linha de frente. Além disso, também foram enviados equipamentos avançados, como os caças F-35B e F-22 para a Coreia. E também aumentaram em dobro o fornecimento de suprimentos militares para as Forças Armadas sul-coreanas. No final das contas, os Estados Unidos não tiveram escolha a não ser ampliar o apoio para manter a relação de confiança com a Coreia do Sul. Como os Estados Unidos da América não intervieram, a Coreia do Sul manteve desconfiança dos americanos. Quando os Estados Unidos adotaram uma postura passiva, os países membros do Comando da Organização das Nações Unidas acabaram fortalecendo ainda mais o apoio à Coreia do Sul. O Comando da Organização das Nações Unidas foi criado para defender a Coreia do Sul da invasão da Coreia do Norte em 1950, lutando junto ao exército sul-coreano contra forças norte-coreanas e chinesas na Península Coreana. Atualmente, ainda é uma força multinacional conjunta estacionada na Coreia do Sul e no Japão. A missão do Comando da Organização das Nações Unidas é atuar como ponte entre o Comando Conjunto Coreia, Estados Unidos da América e a comunidade internacional, além de apoiar forças dos países que enviam tropas. O objetivo é que países do Comando da Organização das Nações Unidas ajudem indiretamente a Coreia. 18 países fornecem forças ao Comando da Organização das Nações Unidas: Grécia, África do Sul, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos da América, Bélgica, Reino Unido, Itália, Colômbia, Canadá, Turquia, Tailândia, França, Filipinas e Austrália. No caso do Reino Unido ou da França, eles chegaram a enviar algumas unidades navais para a Coreia, mas ainda não envolveram tropas terrestres. Em vez disso, estavam fornecendo uma grande quantidade de suprimentos militares. O Reino Unido enviou mísseis Storm Shadow e 100 obuseiros AS-90. A França, 50 tanques Leclerc e mísseis Mistral de defesa aérea. A Alemanha forneceu 20 obuseiros autopropulsados PGH-2000 e o sistema de defesa aérea IRIS-T, enquanto o Canadá forneceu uma grande quantidade de munição e equipamentos de proteção. Embora chamem de apoio, eram itens que teriam que ser comprados depois. Com o Reino Unido, França e Alemanha como principais, os países europeus aumentaram o apoio militar à Coreia e apoiaram ativamente o país. Demonstraram insatisfação com a postura passiva dos Estados Unidos da América. A postura dos Estados Unidos da América fez outros países ocidentais apoiarem mais ativamente a Coreia. A Coreia, contando com o apoio ativo dos países membros do Comando das Nações Unidas, estava se preparando para uma ofensiva ainda mais forte. Os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre a China, acompanhando a comunidade internacional. 3 frotas americanas já estavam no Pacífico Ocidental. Continuavam patrulhando o Mar Amarelo, o Mar do Leste e o Mar da China Oriental, pressionando a China. Além disso, reforçaram as sanções econômicas contra a China. Impuseram sanções econômicas a eletrônicos, carros elétricos e painéis solares, intensificando a pressão sobre a China. Os Estados Unidos da América apresentaram à comunidade internacional provas do forte envolvimento da China na guerra e a criticaram duramente. Estados Unidos da América e países ocidentais iniciaram pressão diplomática sobre a China. No entanto, a China reagiu fortemente a isso e, na verdade, afirmava que a Coreia do Sul havia invadido ilegalmente a Coreia do Norte. A guerra diplomática entre Coreia do Sul e China começava na comunidade internacional. Enquanto isso, o 7º Corpo de Exército e o 1º Corpo de Exército do Exército da República da Coreia iniciaram uma grande ofensiva para ocupar Kaesong. O 7º Corpo tentou uma ofensiva frontal com suas principais unidades blindadas, artilharia e poder de fogo, enquanto o 1º Corpo atacou pelos flancos utilizando divisões de infantaria. Eles avançaram até perto de Kaesong sem dificuldades. Mesmo que o exército norte-coreano continuasse disparando armas antitanque, o poder de fogo do 7º Corpo era simplesmente avassalador.
Além disso, havia muitos tanques, mesmo destruindo alguns. Mais tanques, K2, avançavam com força total. Foi literalmente uma demonstração de força esmagadora pelo poder de fogo. Apesar de chegarem à frente de Kaesong com o 7º Corpo até a Batalha da Igreja, isso ocorreu devido a um problema. Em combates urbanos, tanques têm dificuldade em mostrar seu desempenho. Tanques aniquilam o inimigo à distância, protegem a infantaria e usam mobilidade para romper e desorganizar as linhas adversárias. No entanto, cada edifício, sendo ao mesmo tempo uma fortaleza e um esconderijo, é tão resistente que destruir cada um deles consome bastante tempo e recursos. Os edifícios de concreto armado, construídos na era moderna, têm uma durabilidade tão alta que não podem ser destruídos nem mesmo com 1 ou 2 bombardeios. Tanques cercados por edifícios viram alvos fáceis para a infantaria com armas anti-tanque, que ataca de becos, janelas e telhados. Além disso, os edifícios concentrados no centro da cidade reduzem o campo de tiro, e as ruas estreitas e inúmeros obstáculos dificultam a movimentação dos tanques. Por causa disso, mesmo estando bem perto do centro de Gaeseong, não era possível enviar os tanques imprudentemente. Por isso, não era necessário um grande número de tanques. Foi preciso ajustar o plano de batalha. Gaeseong era uma fortaleza protegida pelo exército norte-coreano e voluntários chineses, com bunkers, fortalezas subterrâneas, obstáculos anti-tanque e campos minados. As tropas norte-coreanas e os voluntários chineses resistiam persistentemente aos bombardeios e ataques das forças sul-coreanas, lutando tenazmente. A primeira divisão tentou entrar, mas sofreu grandes baixas devido à forte defesa em Gaeseong, difícil de romper. Como gastavam muito tempo em Gaeseong, as frentes leste e central avançaram rápido, mas sem romper Gaeseong, também tiveram que parar. Todas as frentes deviam avançar juntas. Se só um lado avançasse muito, o flanco ficaria exposto. Concentram esforços para capturar Gaeseong, unindo exército, marinha e força aérea. O K2 entrou na igreja de Gaeseong e atirou continuamente contra posições norte-coreanas. Projéteis atingiram as linhas inimigas, destruindo edifícios e posições. A unidade K9 também bombardeou a retaguarda. Projéteis cruzaram o céu e caíram sem parar em Gaeseong, com o objetivo de destruir totalmente a cidade. O exército sul-coreano queria arrasar Gaeseong sem piedade. A marinha também não ficou parada. O destroyer classe Sejong, que estava no mar ocidental, também lançou mísseis de cruzeiro Haeseong-2 contra alvos terrestres. Esses mísseis cortaram o céu e fizeram a cidade de Gaeseong tremer. Prédios desmoronavam enquanto caças F-15K e KF-21 sobrevoavam Gaeseong e lançavam bombas de segunda fase. O cenário era infernal. Centenas de mísseis e projéteis atingiam Gaeseong diariamente. Nessa situação, o exército voluntário chinês e o exército norte-coreano estavam conseguindo conter o ataque das nossas forças usando ataques com drones. Os drones em enxame do exército chinês atacavam nossa infantaria, resultando em batalhas sangrentas. Os exércitos chinês e norte-coreano respondiam com esses drones. No caso dos drones First Person View, eles atingiram diretamente os veículos blindados e os tanques K1A2 das nossas forças. Além disso, estavam lançando em massa drones kamikaze contra as posições da infantaria sul-coreana, causando baixas contínuas. No caso dos drones de reconhecimento, eles forneciam em tempo real às forças chinesas as rotas de movimentação das nossas tropas, permitindo que soubessem exatamente para onde estávamos indo. E então atacavam essa área com morteiros. As forças sul-coreanas não estavam preparadas para a guerra com drones e, sem conseguir responder adequadamente, estavam sofrendo enormes perdas. Sem resposta rápida das forças armadas sul-coreanas, drones chineses seguiram pressionando as tropas. O exército da Coreia do Sul não está preparado para a guerra com drones. Isso ocorre porque drones só recentemente passaram a ser usados de forma relevante em guerras. Começaram a ser usados na guerra entre Azerbaijão e Armênia em 2020. Por isso, faltavam doutrinas e treinamentos para a guerra com drones. Por isso, os drones eram atacados mesmo durante seus ataques. O exército sul-coreano criou rapidamente uma equipe anti-drone e neutralizou alguns drones. Dessa vez, eles trouxeram e utilizaram a nova arma, a Laser Cheongwang, que haviam desenvolvido. Graças a isso, conseguiram reduzir bastante os ataques de drones em comparação com antes.
Com a queda de Kaesong ainda apoiada, as forças armadas consideraram ampliar o cerco à cidade. Soldados de elite também tinham papel importante nesta guerra. Eles travavam uma guerra de opinião pública, postando vídeos e fotos das tropas norte-coreanas e voluntários chineses sendo derrotados no Telegram e redes sociais. Vendo só essas redes sociais, parecia que o exército sul-coreano avançava orgulhoso ao norte, sem baixas. Por causa disso, pessoas de vários países ao redor do mundo começaram a apoiar a Coreia do Sul, incentivadas pelo desempenho do exército sul-coreano. Na Coreia do Sul, há uma unidade de Força de Resposta Rápida Estratégica Nacional, que usa ativos aéreos para rápida inserção em território inimigo, similar à 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos da América. Além disso, existe o 7º Corpo, mais especificamente a 2ª Divisão, conhecida como Unidade Nodo. O 7º Corpo planeja enviar a 201ª Brigada de Resposta Rápida e a 203ª Brigada de Resposta Rápida da 2ª Divisão para a região de Gyeongkyeon, ao norte de Kaesong. Com isso, o plano era bloquear todas as rotas de suprimento que levam a Kaesong. Ao mesmo tempo, pretendiam atacar a retaguarda, onde a linha de defesa de Kaesong é mais fraca, para tomar a cidade. A 2ª Divisão conseguiu ser lançada com segurança em Gyeongkyeon, recebendo escolta aérea durante o transporte. O 7º Corpo decidiu que a 8ª Divisão contornaria Kaesong e avançaria ao norte para se preparar para imprevistos. Essa decisão foi tomada porque seria perigoso deixar a 2ª Divisão sozinha na retaguarda. A 8ª Divisão cercou Kaesong e formou um grande cerco, envolvendo Gyeongcheon, Jangpung e Paju. Como disse, sem o exército voluntário chinês, o exército norte-coreano teria se rendido facilmente, então avançamos. Bombardeando Kaesong sem parar, estávamos às portas da cidade e apertando o cerco. Na Coreia do Sul, o sentimento anti-China cresce e ataques a chineses e coreanos de origem chinesa aumentam, o que pode ser natural. Já havia um forte sentimento anti-China, e ainda por cima, as tropas chinesas estavam sendo enviadas para a Península Coreana, ampliando a guerra. É um momento em que dá para entender os sentimentos das famílias que perderam entes queridos para o exército voluntário chinês. No entanto, atualmente há um número considerável de chineses e coreanos de origem chinesa vivendo na Coreia do Sul, e essas pessoas não conseguiram ir para a China. Nessa situação, eles acabaram sofrendo discriminação, perseguição e até ameaças de morte. Os chineses acumularam descontentamento, resultando em tumulto em Seul. O tumulto ocorreu principalmente em Daerin-dong e Silin-dong, onde vivem muitos chineses e coreanos de origem chinesa. No começo, protestavam com cartazes em coreano e chinês, mas rapidamente o ato virou um motim violento. Atacaram de surpresa instalações importantes da Coreia, onde coreanos de origem chinesa e chineses começaram os distúrbios. Atacavam comércios, quebravam vitrines e roubavam mercadorias. Chegaram até a se defender dentro dos carros, e houve casos em que os veículos explodiram. Eles também atacaram instalações importantes e órgãos públicos da Coreia. Mais de 1000 pessoas já estavam envolvidas. Os manifestantes chegaram a lançar coquetéis Molotov contra a delegacia de polícia e até trouxeram equipamentos pesados, como escavadeiras, para ameaçar as bases policiais. Diziam para não mexer com a China e proteger os direitos dos coreanos étnicos chineses. Os distúrbios se espalharam aos poucos. Grupos pró-China agitavam bandeiras chinesas, insultavam o governo coreano e saqueavam. Cenas de ataques à polícia foram registradas em vários lugares, e alguns policiais ficaram gravemente feridos e acabaram perdendo a vida. Diante disso, o governo da Coreia do Sul passou a considerar os grandes distúrbios em Seul como uma ameaça à segurança nacional e começou a avaliar o envio de tropas militares. A força policial sozinha não conseguia conter a situação, e eles ainda agiram de forma organizada. O governo chamou os eventos de rebelião organizada, não de protestos. Afirma que a polícia sozinha teria dificuldade para conter. Dentro do governo, alguns funcionários temiam que usar tropas militares para reprimir causasse polêmica internacional. Outros argumentaram que bandidos armados estavam matando policiais. E como a lei marcial já havia sido declarada, era necessário responder com firmeza contra eles. Decidiu-se enviar tropas para reprimir esses grupos. Os manifestantes resistiam jogando coquetéis Molotov, enquanto os soldados disparavam balas de borracha para dispersá-los. Era uma cena de repressão com força, usando escudos. Poucas horas após a chegada das tropas, o motim foi controlado. O Ministério da Defesa, por meio do Ministério da Informação, fez propaganda dizendo que chineses atacavam instalações importantes da Coreia. Eles chamavam esses grupos de insatisfeitos e até de espiões contra a República da Coreia. Nessa situação, dentro da China, começaram a circular rumores de que estava ocorrendo um massacre de chineses na Coreia. E o conflito entre a Coreia e a China estava se intensificando ainda mais. A mídia ocidental, como a CNN e a BBC,
começou a noticiar que a China estava fomentando a instabilidade dentro da Coreia, relatando os distúrbios que ocorreram em Seul. O Ministério das Relações Exteriores da China acusou o governo coreano de massacrar Joseon-joque chineses e prometeu resposta forte para proteger cidadãos chineses. Ao mesmo tempo, a China, apesar de ter iniciado a guerra, começou a impor pressão econômica sobre a Coreia. Eles anunciaram sanções econômicas adicionais contra empresas coreanas e, de propósito, fomentaram sentimentos de hostilidade para incitar ataques contra coreanos que estavam na China. O governo coreano foi firme e chegou a deportar à força Joseon-joque, chineses e agitadores presos. O governo também anunciou medidas adicionais de repressão em áreas com alta concentração de chineses. Chegaram até a fechar os principais veículos de imprensa pró-China. Essas ações só foram possíveis porque o país estava sob lei marcial. Como houve até mesmo a situação de Saoyu dentro da Coreia, isso gerou um clima de insegurança interna, levando alguns civis a se organizarem em grupos de autodefesa e até tentarem se armar por conta própria. Na sala de imprensa do Ministério da Defesa da República da Coreia, o porta-voz do ministério subiu ao púlpito para fazer uma coletiva de imprensa. O porta-voz do Ministério da Defesa disse que o motim não se resume apenas a Saoyu. Ele chamou esses indivíduos de terroristas que tentaram destruir a ordem da República da Coreia. Ele afirmou ter provas de que grupos ligados ao governo chinês incitaram a rebelião com simpatizantes de origem coreana. O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que não é mais possível tolerar a interferência da China. Ele disse que qualquer ameaça à Coreia será enfrentada com firmeza, deixando clara a determinação do governo. Ele afirmou que defenderá a independência e liberdade da Coreia até o fim e que, mesmo com ameaças da China ou provocações da Coreia do Norte, não recuaremos. A independência e a liberdade da Coreia. Vou proteger até o fim a independência e a liberdade da Coreia. Vou proteger até o fim a independência e a liberdade da Coreia. Vou proteger até o fim a independência e a liberdade da Coreia. A independência e a liberdade da Coreia. A independência da Coreia. A independência da Coreia. A independência da Coreia. Defender independência e liberdade até o fim.